Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar botões e relés com o Arduino. Nós vamos aprender o conceito básico de entradas e saídas digitais do Arduino e fazer uma demonstração prática onde um botão vai controlar um relé. Eu sou Isaac, engenheiro mecânico, e você está na Maker Class. No Arduino nós temos entradas e saídas digitais. As entradas são feitas para poder receber sinais, como sinais de botões, sensores, e as saídas são feitas para enviar sinais, como o acionamento de um dispositivo, como por exemplo um relé ou um outro dispositivo externo, como por exemplo motores. Aqui nós temos um botão que envia um sinal para o Arduino quando ele for pressionado, e aqui nós temos um relé, que é um dispositivo usado para que, através do Arduino, enviando um sinal para esse relé, ele possa acionar cargas maiores, como por exemplo lâmpadas e motores. O relé ele funciona como se fosse um interruptor eletrônico, usado para ligar e desligar dispositivos. Agora nós vamos montar o circuito. Com o auxílio de uma protoboard, eu encaixei o botão aqui na protoboard, e o nosso módulo relé, nesse caso, ele já tem aqui as saídas com os pinos para a gente conectar o jumper diretamente nele. Então, o nosso botão vai ser conectado a um pino digital do Arduino, que vai receber o sinal quando a gente clicar, e em um outro pino digital que vai servir como saída, a gente vai conectar o nosso módulo relé. O módulo relé ele tem 3 pinos, que é o GND, que nós vamos conectar no GND do Arduino, o pino de sinal, que é o que vai receber o sinal na hora de fazer o acionamento, que eu vou conectar no pino número 8 do Arduino, e o VCC, que é a alimentação, que nós vamos conectar nos 5 volts do Arduino. Aqui a gente já fez então a ligação do relé. Agora o botão, nós vamos ligar 2 fios. Em uma perna do botão, em um terminal do botão, nós vamos ligar também nos 5 volts, e a outra nós vamos ligar no A0 do Arduino, que ele vai receber o sinal. Essa então é a ligação do nosso circuito. Agora nós vamos programar o Arduino. Então vamos abrir aqui a IDE Arduino e vamos abrir aqui um novo arquivo, um arquivo em branco para a gente iniciar a nossa programação. A nossa programação ela vai consistir em receber o sinal do botão, e assim que o botão for pressionado, o Arduino vai acionar o LED. Então, aqui no início do nosso código, nós vamos declarar inicialmente as variáveis que nós vamos usar na programação. Aqui nós vamos usar 2 variáveis, que é a variável para o botão e a variável para o relé. Então, vamos declarar a variável botão, uma variável do tipo inteira, e vamos colocar qual o pino que o nosso botão está conectado, que é o pino 0 aqui do nosso Arduino. E vou declarar também a variável do relé, colocando qual é o pino que o nosso relé está conectado, que é o pino 8. Dessa forma a gente já declarou as 2 variáveis que nós vamos usar. Agora, aqui no setup, nós vamos definir qual desses pinos, qual variável que é entrada e qual variável que é saída, para a gente definir qual o pino que a gente está usando aqui no Arduino como entrada e como saída. Então vamos definir o pino do nosso botão, colocando assim, pin mode, que é o modo do pino, abrir aqui um parênteses, vou escrever o nome do pino que eu quero configurar, e qual é o modo desse pino. A gente vai definir como input, porque é uma entrada, ele vai receber um sinal quando a gente clicar. Porém, quando o botão for clicado, como ele está conectado aqui no nosso GND, ele vai para o modo baixo, o modo low, porque ele está conectado aqui no GND. Então, quando eu clicar, o pino do botão vai entrar em contato com o GND, puxando o estado do botão para baixo, Mas quando eu soltar, eu quero que esse estado fique alto, ou seja, ele fique high, ligado. Então eu tenho que definir aqui no modo do meu pino essa configuração. Para isso a gente vai colocar que ele é um input pull up, ou seja, ele está em estado alto o tempo todo. Quando eu clicar, ele vai para o estado baixo. Essa condição a gente vai usar aqui na hora de fazer a programação da nossa lógica para quando ele for clicado, o nosso relé ligar. Então a gente define isso. Agora a gente vai definir o modo do nosso relé, que é saída, pin mode, relé,
saída em inglês output. Assim a gente configura o nosso pino. Agora o nosso relé, quando a gente iniciar o Arduino, a gente definiu que o pino está como saída, mas ele pode iniciar tanto ligado quanto desligado. Eu quero garantir que ele comece desligado. Então a gente vai colocar um digital write para poder configurar o estado do nosso pino e vamos colocar aqui low para ele iniciar desligado. Agora aqui no loop a gente vai colocar os códigos que vão fazer essa condição de toda vez que eu clicar o nosso relé ligar e quando eu soltar o botão o nosso relé vai desligar. Então pressionado liga, despressionado ele desliga. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer essa condição usando uma função chamada if-else. O if-else é o seguinte, a gente faz uma condição e aí ele vai comparar. Se essa condição for verdadeira, a gente faz tal ação. Se essa condição for falsa, a gente faz outra condição. Então funciona assim, se botão pressionado, liga o relé. Se não, desliga o relé. Essa que é a função if-else. Então, a gente vai digitar if, vai abrir um parênteses e vai colocar a nossa condição. Qual é a nossa condição? É a leitura do nosso pino do botão. Como que a gente faz essa leitura? Digital read, ou seja, a gente está lendo um botão digital e vamos escrever qual é o nome do pino que a gente está lendo, que é o botão. Pronto. Se o pino digital, o botão, for igual, aí a gente coloca dois sinais de igual, que significa uma comparação, e vai comparar com o quê? Quando a gente pressionar, ele vai para low, né? Para o estado baixo, nível baixo. Então a gente coloca low. E aí fecha parênteses, e agora a gente abre uma chave aqui. Então a gente fez uma condição. Se digital read, que é o botão, ou seja, se o pino do botão for igual a low, a gente vai fazer o quê? Ligar o relé, ou seja, ele vai para o estado low quando a gente clicar no botão. Então, se eu clicar o botão, o nosso relé vai fazer o quê? Ligar. Então, a gente vai colocar digital write, que é a função que define ligar ou desligar o pino, e colocar relé, que é o relé que a gente quer ligar, e o estado que a gente quer, que é high. Pronto, então a gente definiu que se essa condição for verdadeira, ou seja, se o pino for pressionado, a gente liga o relé. E se não for pressionado, a gente vai fazer agora a segunda condição. Aí a gente vai digitar else, abrir novamente chave e vai digitar a segunda ação para se caso a primeira for falsa, que vai ser digital write novamente, relé low. Ou seja, se essa condição for verdadeira, ele faz o que está dentro aqui dessa primeira chave, que é ligar o relé. Se for falsa, né, else, a gente desliga o relé. Dessa forma, se for pressionado, ele liga, se for despressionado, ele desliga. E agora aqui, a gente vai colocar um delay de 500 milissegundos, porque a função loop aqui do Arduino, ela vai ser executada infinitamente, constantemente, e o Arduino processa isso muito rápido, porque o loop dele é muito rápido. Então, para a gente não sobrecarregar o Arduino, a gente coloca um delay para dar uma aliviada ali no código e ele ter essa pausa de um loop para o outro. Então, aqui o nosso código já está pronto, a gente vai carregar agora para o Arduino. Então, o que a gente vai fazer? Conectar o USB aqui no Arduino, ele vai reconhecer, o computador vai reconhecer o Arduino. Já acendeu aqui o LED do Arduino. Agora a gente vai vir aqui, ó, nessa área onde a gente seleciona a placa que a gente está usando. Como que você faz isso? Olha, você vem aqui, ó, selecione outra placa e porta. Aí você vai digitar pelo Arduino Uno, selecionar ela e selecionar aqui a porta que você está usando. Então sempre tome cuidado para você ter certeza da porta que está conectado, porque essa com 4 e essa com 5, às vezes ela aparece automaticamente mesmo você não estando conectado. Então, tenha cuidado para você selecionar a porta certa e a placa certa, dê um OK. Assim que foi conectado, a gente vai vir aqui nessa setinha, enviar para a placa Arduino, vamos clicar, ele vai compilar o código, ver se tem algum erro. Aqui no caso ele achou algum erro. Ah, tá.
A gente colocou digital right, colocou só low, não declarou aqui qual é o pino que a gente está usando, que é o pino relé low. Pronto, vamos compilar agora novamente, ver se vai aparecer algum erro. Pronto, aqui no caso ele já carregou para o Arduino, o nosso Arduino já está carregado. Só um detalhe aqui no nosso código, pessoal, que aqui na hora que eu declarei o botão, eu coloquei int botão 0. Na verdade não é 0, que se a gente colocar 0, ele vai usar aqui o pino de saída digital 0. Mas na verdade a gente está usando o pino de entrada, então a gente coloca um A, porque é o pino 0 aqui, ó, A0, que são os pinos de entrada do Arduino. Então a gente só faz essa correção aqui e carrega novamente. Assim que foi carregado, o nosso código então vai funcionar. Quando a gente pressionar o botão, ele vai ligar, e assim que a gente despressionar, ele vai desligar. O nosso código funcionando então, ó. Eu vou clicar, ele liga, eu solto, ele desliga. Se você está gostando desse vídeo, já deixa a sua curtida, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as próximas aulas. E comenta aqui o que você está achando desse conteúdo para mim saber se esse tipo de conteúdo é relevante para você. Bom, agora você já sabe como usar botões e relés usando o Arduino. Obrigado por assistir e até a próxima aula.